Fala, meus amigos disléxicos, o cenário tá um pouco diferente, mas você está no lugar certo, você está no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. O cenário aqui tá um pouco diferente porque eu ainda estou em viagem. Hoje foi o segundo dia de aula da minha esposa, do módulo que ela está fazendo aqui na Universidade de Santiago de Compostela, que fica no noroeste da Espanha. Ó, minha esposa aqui, ó. Vou dar um tchauzinho. Maravilha. Inclusive, eu estou aqui, comprei um uniforme do time local da Sociedade Deportiva Compostela. Gosto muito de futebol, amo futebol e gosto sempre onde eu viajo comprar uma camiseta de um time local. Gostei desse azul rajado aqui na diagonal, muito bonito. E, sem mais delongas, falando do tema do vídeo. Tive a ideia deste vídeo porque muitos pais vêm com esta dúvida, vêm com este anseio. Como falar, como contar para o meu filho, para a minha filha, que ele ou ela tem dislexia? Geralmente os pais vêm com essa dúvida porque eles querem contar sobre a dislexia, porém de uma maneira que não seja tão traumática. Eles ficam com receio se falarem da dislexia, se contarem da dislexia, pensam que seus filhos podem ter algum trauma, podem ter algum problema, vão ficar piores do que já estão. E eu vou trazer aqui a minha visão sobre se conta ou se não conta e também sobre a melhor forma de falar. Acho que a melhor forma de falar já mostra qual é a minha visão. Sempre você deve falar do transtorno específico de aprendizagem que o seu filho tenha. No caso, a dislexia. Não esconda isso. Por que não esconder? Porque não há motivo nenhum para se esconder a dislexia. A dislexia não é uma doença contagiosa. A dislexia não é algo que precisa ser velado. A dislexia é algo normal. A dislexia, inclusive, não é uma deficiência. Tem um vídeo aqui no canal que está mostrando aqui em cima, ou então vai estar aqui nos comentários, ou então na listagem aqui do lado, onde eu mostro que a dislexia, ela não é uma deficiência. Isto posto, não há motivo nenhum de você esconder, de você ter vergonha de falar sobre a dislexia para o seu filho ou para a sua filha. É tão importante falar sobre a dislexia porque você falando sobre a dislexia, você inclusive vai ajudar a você desestigmatizar o transtorno. Você escondendo a dislexia, vai parecer que ela é algo muito pesado, vai parecer que ela é algo muito tenso, algo que não deve ser falado. Não fala disso, você não vai ajudar. No intuito de ajudar, você acaba inclusive prejudicando ainda mais. A dislexia não tem nenhum problema ser disléxico. Grandes gênios da história da humanidade eram disléxicos. Pessoas notáveis terão dislexia, então tudo bem com relação a isso. Você esconder a dislexia, você só vai estar contribuindo para trazer ainda mais peso em cima do transtorno. Não tem nenhum problema em ser disléxico. Então, mamãe e papai, tire isso primeiramente da sua cabeça antes de passar uma informação para o seu filho. Tire primeiro o peso da sua cabeça. Não tem nenhum problema você ter um filho disléxico e não tem nenhum problema em o seu filho ter dislexia. Está tudo bem. Agora, vamos trazendo de uma forma clara. Também tem uma maneira correta de falar sobre a dislexia. Como eu me comunico falando que a dislexia não tem nenhum problema em ser disléxico, também não significa que você deve falar da dislexia de qualquer jeito, como se fosse de maneira jocosa, de uma maneira que fosse uma brincadeira, de uma maneira que busque humilhar, de uma maneira que busque... Não. Frases como, por exemplo, viu, garoto, você tem dislexia, também você é lerdo mesmo? Não ajuda, certo? Então, nem tão no extremo, nem tão no outro. Você deve falar da dislexia, mas sim deve falar de uma maneira branda, tranquila, com calma e com responsabilidade. Não é falando de qualquer jeito, não é colocando mais peso em cima da situação do seu filho, porque pense comigo, o seu filho já está passando por uma situação difícil na escola.
o seu filho já está passando uma situação que ele sabe que ele é diferente, que ele sabe que ele aprende de uma maneira diferente. Então, velar não adianta, porque o seu filho vai ficar com aquilo inculcado na cabeça. Será mesmo que eu não tenho nada? E também, ele vendo que ele é diferente, também não adianta você falar de uma forma humilhante. Ah, você é lerdo mesmo, por isso que você é disléxico. Também não ajuda, porque aí que ele vai ficar ainda mais traumatizado. Então, qual que é a melhor maneira de falar sobre a dislexia? Peguem papel e caneta, porque a forma que eu falar agora é exatamente a forma que eu vou falar para os meus filhos. Sim, porque dislexia tem um fator hereditário. Se eu sou disléxico, grande chance do Pipo Júnior também ser disléxico. E tá tudo bem com isso. Se não tiver, ok. Se tiver, ok também. Vida que segue, nada mais normal. Então, a forma como eu vou falar para você é da mesma forma que eu falarei para o meu filho se ele também tiver dislexia. Então vamos lá. Recebendo o diagnóstico de dislexia, chame o seu filho num canto, em casa, de uma forma assim, não precisa preparar muito o ambiente, não. Chame o seu filho de uma forma tranquila em casa e converse. Meu filho, ó, eu tô aqui com os papéis do neuro, dos testes que a gente fez e temos a resposta. Temos a resposta do porquê você aprende de uma maneira diferente. Mas posso dizer, tá tranquilo. Sabe por quê? Porque você tem a mesma coisa que grandes gênios também têm. Isso vai trazer um desafio para você, porque tem um lado positivo. Você tem a mesma criatividade que os grandes gênios da história da humanidade têm. Isso é bom. Porém, isso também vai trazer um desafio. Porque isso que você tem, que te dá uma criatividade acima da média, sabe essas coisas criativas que você fica criando? Isso tem um nome, dislexia. Graças a isso que você tem na cabeça, meu filho, você consegue ser hiper, mega, master, blaster criativo e criar grandes coisas que você está montando aqui esses dias, que você montou aqui em casa. Mas também essa dislexia, ela traz desafios na hora de ler e de escrever. Por isso que você demora para aprender. Mas tá tranquilo, porque você só demora. Você vai aprender igual as outras pessoas. Você só vai demorar um pouco mais do que os outros para a ficha cair. Mas quando a ficha cair, aí ela nunca mais vai sair. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu filho. Você é uma pessoa muito inteligente. E não importa o tempo que você leve para aprender A, B ou C. Papai vai estar aqui para te ajudar. Tudo bem? Você tem alguma dúvida? E é isso. Essa é a forma que eu contaria sobre a dislexia. Com amor, com brandura, com empatia. Não falaria que seria a pior coisa do mundo. Não disse isso. Traçaria um paralelo que o que ele tem, outras pessoas notáveis também têm, mas isto que outras pessoas notáveis também têm, traz um desafio para ele. Não estou negando, não estou mentindo, romantizando que a dislexia não vai trazer desafios, traz. Mas estou trazendo de uma forma leve e tranquila. Para quê? Para ele não se achar a pior pessoa do mundo, mas é um direito do meu filho, do seu filho, saber o que ele tem. Todos nós, assim que recebemos um diagnóstico, nós temos o direito de saber o que temos. Eu vou aqui contar uma história para você. Se você está no vídeo aqui comigo, comenta aqui, Pipo, tô contigo até agora porque eu quero contar uma história. Eu quero contar uma história de como foi o meu laudo, de como foi a informação de como eu recebi a dislexia, de como isso foi muito importante para mim. Eu recebi o diagnóstico de dislexia lá pelos meus 10 anos de idade, mas ainda assim eu tinha muitas dúvidas sobre o que era ou não a dislexia. Eu pesquisava no Google, por exemplo, o que é dislexia, e eu me deparava com textos longos, letra pequena, linguagem científica, ou seja, eu não conseguia compreender. Então, mesmo tendo dislexia, eu não entendia muito bem o que era, também não me passava de uma forma muito clara que eu entendesse muito bem o que era dislexia. Tempos depois, eu atualizei o meu laudo. Você, mãe, pai, não é obrigado a atualizar o laudo. Você só atualiza se você quiser. Minha família, minha mãe, escolheu atualizar o laudo para ver a progressão da condição. Então, com 15 anos, eu atualizei o meu laudo e eu uso este laudo que eu atualizei com 15 anos até hoje. Eu tenho 29 anos. Neste laudo, foi algo que foi totalmente uma mudança de paradigma na minha vida. Porque neste laudo estava escrito, Felipe Ponce tem
inteligência acima da média para os sujeitos da idade. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi que eu era acima da média em alguma coisa. Então imagine, uma criança que ouviu a vida inteira que era burro, preguiçoso, até palavras mais tensas, retardado. Ouvi com 15 anos que eu era acima da média. Eu tô falando isso, meus amigos, não para me achar, olha, sou acima da média, não. Mas perceba, trace essa comparação. Uma criança que ouviu a vida inteira que ela nunca conseguiria, ela ouvir que ela é acima da média. E essa sensação de resposta é a mesma sensação que o seu filho merece ouvir. Saindo lá da consulta, minha mãe me levou no McDonald's aí, comer um hambúrguer. Eu ficava assim, sou acima da média, sou acima da média. Aí minha mãe perguntou, filho, você quer qual hambúrguer? Acima da média. Eu fiquei com aquilo na cabeça constantemente. Pela primeira vez na minha vida, eu ouvi que eu era bom, que eu era acima da média. Então, a partir até aquele momento, eu tipo, pô, não consigo, eu tenho dislexia. A partir daquele momento foi, eu consigo, porque mesmo tendo dislexia, eu sou acima da média. Essa sensação o seu filho também merece saber. Outra forma também que você pode falar para o seu filho é, só é disléxico quem tem inteligência igual ou acima da média. Se você tem inteligência abaixo da média, você é alguma outra coisa menos disléxico, menos disléxica. Você consegue perceber a inteligência no seu filho em outras questões. Seu filho pode ter dificuldade na leitura e na escrita, mas frequentemente ele tem algumas habilidades que te surpreendem. Como, por exemplo, sabe quando o seu filho, ele tem uma sacada, uma fala, uma tirada, um pronunciamento, uma resposta sofisticada que surpreende você, que surpreende todo mundo que está à volta dele, e você pensa, caraca, como é que ele pensou isso? Então, isto é muito comum para nós que somos disléxicos. Isso é uma forma ainda de você, pai, mãe e até disléxico que tá vendo esse vídeo, de você perceber realmente a sua inteligência. Você é inteligente. Encare, tome posse disso, você é inteligente. Então, uma forma que você pode falar para o seu filho é justamente essa. Meu filho, você é disléxico. E só é disléxico quem tem inteligência igual ou acima da média. Isso tem N literaturas científicas, isso é posição oficial na Associação Brasileira de Dislexia, isso é posição oficial em tantos pesquisadores, fonoaudiólogos, em tantos acadêmicos que pesquisam a fundo a ciência por trás da dislexia. Quem é disléxico é inteligente, ponto. Se você tem esse diagnóstico, tem um lado desafiante que vai demorar mais para aprender, ler, escrever ou reter informação, but é acima da média. É igual ou acima da média. Então, você tem inteligência, a potencial intelectual preservado. Isso é um caminho ainda que você pode falar, inclusive, sobre a dislexia de uma forma leve. Tem o desafio da leitura, da escrita e da aprendizagem, porém, só é disléxico quem é inteligente. E você, inclusive, pode trabalhar essas potencialidades para vencer essas dificuldades, mas isso é tema para outro vídeo. E é isso, meus amigos disléxicos. Você já contou para o seu filho, já falou para sua filha que ele ou ela tem dislexia? Se sim, comenta aqui embaixo para eu saber como foi essa experiência e como foi que ele ou ela recebeu esta informação. Eu sou Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.